Algumas pessoas vão sentir a comunicação através de dor, através de angústia, através de alguma sensibilidade que o espírito esteja atravessando. E aí você percebe, tá certo? Naquele filme Minha Vida em Outra Vida, sim, tá certo? Que muitas pessoas assistiram e que fez muito sucesso. Ela sempre que estava num estado de alheiamento, ela estava alheia ao ambiente, ela entrava em sintonia com as emanações, as vibrações do seu passado. Não era assim? É assim mesmo. Pois é, todo estado de alheiamento pressupõe que você está no estado alterado de consciência, como a Sueli bem afirmou, sem ser patológico. Entendeu? Um estado saudável. E hoje com dois convidados aqui muito queridos, a Sueli Caldas Schubert e o nosso querido José Maria. E o tema, mediunidade. E como havíamos já perguntado, deixamos no ar a pergunta, muitas mães, elas ficam muito preocupadas ou então elas desconhecem a questão da mediunidade e às vezes um filho pequeno apresenta essa mediunidade mais ostensiva. O que vocês têm a falar a esses pais? Realmente, a incidência da mediunidade em crianças e adolescentes tem aumentado bastante. Nós vemos isso nas casas espíritas, quando pais aflitos vêm trazendo seus filhos, tentando entender o que está acontecendo. Em geral, as crianças começam a dizer, às vezes com 4, 5 anos, que estão vendo ou uma vozinha, um avôzinho, um amiguinho, alguém. Então, uma coisa que é espontânea na criança e ela começa a dizer isso. Só que os pais não estão vendo ali o tal do amiguinho, o avôzinho que elas estão dizendo e começam a ficar muito preocupados. Em geral, os pais tomam uma providência de levar a criança a um psicólogo, que é uma coisa muito boa. Entretanto, nós sabemos que o psicólogo, ele pode não ter condições de resolver essa situação porque se trata de algo espiritual e não é vamos dizer, da área dele. Quando a criança é levada ao centro espírita, a coisa fica muito mais fácil, porque é exatamente na casa espírita que os pais vão ter a orientação, a explicação a respeito disso. A criança, ela tem essa facilidade porque nós temos que lembrar que nossos filhos, nossas crianças, não são espíritos que estão vindo pela primeira vez ao cenário terreno, são espíritos antigos que já vieram de muitas reencarnações. Então, um bebezinho é um espírito antigo, que vem na forma de uma criança tão frágil, tão delicada, que desperta a ternura, que desperta a vontade dos pais de superar aquele momento com a criança, ajudá-la, de fortalecê-la, de evitar que qualquer mal atinja. Isso quando são pais amorosos e responsáveis, porque infelizmente hoje nós vemos muita coisa ao contrário disso, né? Pais que torturam crianças, que abandonam crianças, mas de maneira geral, felizmente, os pais se tomam de amor, de carinho, de atenções para com aquele bebê. E a partir daí a criança está vendo espíritos. Existem muitos casos que relatam isso. Chico Xavier, com 4 anos, conversava com a mãe dele desencarnada. Sim. Divaldo Franco, a mesma coisa acontecia com ele. Ele tinha um amigo que estava sempre junto dele, que era um índiozinho que o acompanhava. Só que ele notou que à medida que ele crescia, o índiozinho também crescia. Então, nesse caso, a casa espírita vai orientar, vai explicar. A criança tem essa facilidade, porque sendo esse espírito antigo, traz alguma rememoração do seu passado, alguma lembrança. E a fase infantil ainda propicia que o espírito da criança tenha um contato maior com o mundo espiritual. À medida que a criança vai crescendo, isso vai aos poucos desaparecendo. Pode ressurgir na adolescência ou não. Tudo depende de cada caso, porque cada caso é um caso. Nós temos que analisar. Agora, o que acontece então com essa criança é que na casa espírita os pais vão ser orientados, vão receber as explicações necessárias, os pais não devem ficar amedrontados. Quando o pai ou a mãe tem uma ideia de, se a criança está dizendo assim, eu vejo uma velhinha, eu vejo um velhinho, às vezes eles têm ideia de trazer um álbum das fotografias antigas. E aí a criança vai dizer,
eu vejo esse vovozinho aqui, ou eu vejo essa velhinha aqui. E às vezes é uma avó, do pai, da mãe, um antepassado qualquer. Então fica constatado que é realmente um espírito que a criança está vendo. E depois, na casa espírita, toda a orientação vai ser dada. É muito importante isso para que os pais não fiquem aflitos, angustiados, achando que a criança traz um distúrbio mental, quando é uma coisa natural, quando é uma coisa espontânea. Nós temos um livro a respeito desse assunto, que foi lançado agora há um ano. O título do livro é Mediunidade e Obsessão em Criança. Nós estamos abordando esse tema exatamente para atender aqueles que estão buscando respostas sobre este tema. Foi lançado pela editora Didier, que é lá de Votuporanga. Sabe, Delmar, muitas pessoas, quando acontece isso com os filhos, têm a ideia que os filhos estão na idade da fantasia, da mentira, da ilusão, e muitas vezes não percebem. Outras já acham que a criança tem um dom muito especial, que precisa ver o que é isso, se essa criatura, como é que vai ser. Então há muita desinformação a respeito. Por isso que nem sempre você levar para o psicólogo, que é a idade da mitologia, que muitas pessoas vão falar, a idade da fantasia da criança, pode se levar, claro, deve se levar, mas não pode deixar de lado também a doutrina espírita, correto? Então, nem um polo, nem outro. Então, em alguns casos, né, precisa ser bem verificado, porque às vezes a fantasia não é fantasia, realmente é uma mediunidade. E porque a psicologia admite isso. A transpessoal... Não, a psicologia admite que a criança possa ter um amiguinho imaginário. Sim. Né? Ela admite os mitos e as fantasias. Só a transpessoal já leva em conta os estados ampliados de consciência, não é? Então, nem um polo de desqualificar o que é... isso não é nada, não, isso não serve. Isso não é. E também nem o outro de colocar já essa criança num pedestal. Nossa, essa criança tem um dom... É um missionário. É um missionário. É um missionário. Então, nesse caso também, é bom nós lembrarmos, você falou em psicologia transpessoal, que é muito importante essa abertura que ela está trazendo para as criaturas, porque ela admite a mediunidade, admite inclusive a possessão de espíritos inferiores sobre as pessoas e admite, logicamente, a mediunidade desde a infância até qualquer outra fase. Só que você falou uma coisa muito importante, que não é no ambiente do consultório de psicologia, porque eu vejo isso lá no consultório, no Instituto Evoluir, não é? Então, sabe um lugar para cada coisa é seu lugar? É verdade. É muito importante, porque quando chega um quadro infantil, nós temos atendimentos infantis, quando chega que há essa observação, porque com pouco tempo a mãe fala, a criança fala, você já percebe. Então, se há necessidade dos dois atendimentos, que se faça o atendimento psicológico ou psicopedagógico, enfim, de ludoterapia, mas que se oriente também à busca de orientação na casa espírita. Isso é muito importante. É porque às vezes pode trazer um pouco de sofrimento para a criança. Isso. E aí o psicólogo vai ajudar muito. Nesse ponto, mas sabendo bem essa questão dos limites. Isso é muito importante, porque muitas vezes é uma questão mesmo da casa espírita. Outras vezes, como você disse, se isso afetou muito a dinâmica familiar, porque às vezes entram todos em alvoroço, desestrutura-se a família, aí sim, então, um atendimento, em ambos ambientes vai favorecer o conjunto. Mas sabe o que eu estava aqui lembrando, Zé Maria? No primeiro bloco, você falou a respeito do intercâmbio mediúnico, como funciona a mediunidade. E você deu um exemplo e você falou da questão do perispírito. E para aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo e que não têm essa informação, o que é perispírito? Tá certo. Bom, o perispírito é o envolvimento fluídico ou é a vestimenta do espírito. É através do perispírito que as criaturas observam as aparições, que tem as visões, que tem esse tipo, como aconteceram a aparição de Fátima, a aparição de Nossa Senhora de Medjugorje e outras aparições, é exatamente através do perispírito que eles mostram-se, que é a vestimenta do espírito. E essa vestimenta, de acordo com a doutrina espírita, ela é fluídica de uma matéria, mas
num estado quintessenciado de matéria, ainda é matéria, pode se perceber, pode se mensurar, pode se medir, pode se pesar, tá certo? Mas é por intermédio dela que se observa esses fenômenos, tá certo? É isso que é o perispírito. Me perdoe os telespectadores. E a pessoa que quer ser médium, ela pode ser por ela mesma? Temos que ter cuidado quanto a isso, porque ninguém deve forçar. Esse ponto aí é nevrálgico, porque às vezes a pessoa acha muito bonito. Ah, quem me dera ser como Chico Xavier, escrever mais de 400 livros, ou como Divaldo Franco, viajar pelo mundo pregando, mas acontece que não se pode forçar uma aptidão que a pessoa não apresente. Não se pode fabricar o médium. Não se pode, por exemplo, porque a pessoa chega numa casa espírita e diz que eu tenho dor de cabeça, eu tenho pesadelos, você é médium, então vai para a reunião mediúnica. Florada. E aí nós estaremos forçando uma coisa que na verdade não é a realidade daquela criatura. E mesmo porque, sendo uma pessoa que não tem conhecimento nenhum de espiritismo e de mecanismos da mediunidade, como que ela vai contribuir, ou participar, ou exercitar algo que ela nem tem? Então não se pode forçar, não se consegue de uma forma assim, por mais que a pessoa pense, peça e tenha vontade, não vai conseguir. Agora, há um outro lado que é muito interessante, que às vezes a pessoa apresenta já os indícios da mediunidade, mas ela não quer aceitar. Às vezes, nós atendemos pessoas no centro espírita que dizem assim, eu vejo espíritos, os espíritos estão se manifestando por meu intermédio, mas eu não quero isso, eu não quero ser médium. E eu também não quero seguir essa questão da mediunidade. E nós falamos com a pessoa com toda a naturalidade. Não, você não precisa, ninguém é obrigado a ser médium. Ninguém é obrigado, forçado a participar de um centro espírita, de uma reunião, de estudo ou qualquer coisa. Se você se sente bem, se esta faculdade mediúnica não está assim se apresentando de uma forma muito intensa, nesse caso você pode trabalhar na sua religião, no seu templo que você frequenta. O importante é fazer o bem. Isso pode canalizar, né? O importante é canalizar essa sua potencialidade para o bem. Agora, aí tem um porém. Se, no caso, esse potencial mediúnico vai cada vez mais se intensificando, aí sim, a pessoa tem que tomar uma posição, porque ela pode ficar à mercê de espíritos atrasados, ela pode sentir determinados sintomas que vão trazer para ela, nesse caso sim, prejuízos. Então, o exercício da mediunidade é benéfico. Agora, quando a pessoa não quer, se fecha, se revolta, aí já traz problema. Então, se os indícios são, vamos dizer, leves, a pessoa pode ter a vida normal e trabalhar isso no campo do altruísmo, de ajudar o próximo, de ajudar crianças, enfim, ela canalizou isso. Então não se pode forçar. Toda vez que você força esse tipo de coisa, de um modo geral, você está sujeito a os tais dos chamados animismo ou mistificação, né? Porque você é induzido, você é, de certa forma, instigado a exercitar algo que você não possui, e é claro que para não desapontar, você termina, não é? E, igual o filme Ghost, que apresenta lá, também, né? Às vezes a mulher lá não estava sentindo nada, e ela dizia que estava sentindo. Tá certo? Estava percebendo, né, os espíritos. Percebendo os espíritos. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Nós que agradecemos. E semana que vem estaremos juntos com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!